Tchau, Belo! Tchau, Bela! Começando mais um Parlamoca e Ricardo. Esse episódio... Daqueles que eu gosto. Tem um perfume diferente. Ele dá até fome, gente, né, Ricardo? É um episódio que tem a cara da Moca. É isso mesmo. Olha, antes da gente começar aqui, eu quero convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir as nossas redes sociais, seguir nosso Instagram, @Parlamoca e, claro, compartilhar o episódio, porque esse episódio está muito gostoso, está muito legal. E aproveitar já para agradecer os nossos patrocinadores, Grupo São Cristóvão Saúde e o Colégio Marista Glória. E com o apoio da Casa da Arte, GG Água, Corte Kids, Coluna Ajustada e a ProShield. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Bom, vamos apresentar o nosso convidado. Forno aceso, cheiro de carne na brasa, aquele estalinho do torresmo para trazer felicidade. Não é só um restaurante, hein? É um espaço de reunião Tradição. De amigos, de tradição. Né? É a Moca que pulsa em cada receita que sai desse lugar. Com vocês, chefe Machado, Ederson Machado aqui no Parlamoca. Seja bem-vindo, Machado. Que legal, pessoal. o homem por trás do famoso Rolão do Machado. Rolão do Machado, Esse que tá Rolão famoso. tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar, tá em todos os cantos. Sua esposa não tá meio chateada com essa Não história? tá, não. Foi uma situação que surgiu num vídeo que eu fui gravar, junto com o Rogério lá no restaurante, e não tinha outro nome para dar, porque é aumentativo de rolo. Rolão. É Rolão. Sim. E a gente ficou naquela dúvida se ia ser. Eu falei, Rogério, assim, a gente vai colocar da seguinte situação. É com muito bom humor, com muito respeito, claro, sempre eu falo isso. E é uma brincadeira, para descontrair. A vida precisa desse... A vida de hoje, principalmente, precisa desse alívio. Pra gente poder a gente tem medo se divertir. até, né, de brincar, de falar, tudo. Sim, não, fica assim aquela coisa. E caiu no gosto da galera, todo mundo começou a entrar na brincadeira e virou aquela coisa. E eu notei que no restaurante as pessoas já chegam sorrindo. Chegam sorrindo para brincar sobre isso. Eu vim, mas eu quero... Aí tem aquela dúvida. Eu quero... Eu falo, você quer o rolão? Não, eu quero o rolão. Aí brinca. Aí a família toda se diverte. Porque o Machado é um restaurante que ele é todo voltado. O público, 90% é de família. Uhum. Então, e a ideia é atender a família. E foi isso, e cai no gosto, todo mundo brinca, entra na brincadeira, se diverte. E você tá na Moca, né? E tô na Moca. Na Moca tem que ter essa... faz parte da Moca. É um tempero extra, né? Sim, é o tempero extra. Mas a vida inteira você esteve aqui na Moca com o comércio? Não, a Moca ela entrou na minha vida há mais ou menos uns 15 anos, vamos dizer assim. Eu tinha um outro restaurante que era ali na Madre de Deus, que ficou durante um período, tinha alguns sócios, e inclusive eu já namorava já esse ponto. Mas a Moca, ela veio na minha vida no melhor momento, aliás, no pior momento, e se transformou no melhor momento. Que era o momento que eu estava saindo de uma outra sociedade, que havia alguns problemas, e tinha perdido tudo. Uhum. Então, aqui eu consegui me reencontrar profissionalmente, voltei para uma área que não era a minha área de origem, que eu produzia chocolate e tudo mais. Meu pai é de padaria, estava sempre dentro do ramo alimentício, mas não era... A gastronomia em si, o restaurante não era aquilo que eu queria estar. E acabou voltando, eu tive que voltar para esse outro restaurante, acabei entrando para a cozinha e dali não saí mais. E tudo aconteceu aqui na Moca. Chefe, um charme a mais. Então, assim, a sua paixão pela cozinha começou desde criança? Não, desde muito cedo. Meu pai é padeiro. Eu tenho um outro irmão também que é padeiro. Uhum. E desde pequeno sempre acompanhei ele até a padaria. Então, esse carinho no preparo do alimento sempre teve em casa. Então, eu via meu pai cozinhando, meu pai indo preparar o pão de manhã na padaria. Então, tudo isso a gente guarda. São memórias que a gente guarda. E isso você vai levando e você vê aquele carinho que ele tinha com o trabalho dele. Então, isso tá no DNA, não tem como mudar. E o rolão do torresmo, como é que ele entrou na sua vida? Como é que surgiu essa... Como é que o rolão entrou Como é que o rolão entrou na minha vida? É um caso de amor mesmo. Ricardo, você não né, Ricardo? E é um caso de amor, e é um caso de amor mesmo. Você gosta de torresmo? Gosto, eu gosto muito de torresmo. Minha sócia, ela é de Goiânia. Então, boa parte, assim, do cardápio do Machado tem muita referência em Goiânia, porque é aquela comida meio que mineira, mas com um toquezinho mais ali de sabor.
E a gente viajando para lá e sempre tinha muito a questão do torresmo, lá é muito evidente também. Só que aqui em São Paulo teve uma outra realidade. Eu fazia o torresmo para ir na feijoada. Tá. E tinha uma cliente que ia, e ela estava fazendo um tratamento, no período estava fazendo um tratamento de câncer. Eu sempre conto essa história pela importância que ela teve. Ela, Machado, eu ia sempre lá no Zé do Brejo, em São Caetano, que é super famoso. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Super famoso, assim, né? e É o faz um boteco, trabalho né? incrível, faz um trabalho incrível. E aí ela falava assim, Machado, eu queria comer um torresmo de rolo, só que devido ao trabalho eu não posso estar saindo daqui da Moca, tá longe, eu não consigo. Você não conseguiria fazer para mim? Aí eu falei para ela, olha, eu posso tentar, eu não vou fazer igual o dele, porque o dele é a assinatura dele. Tá. Mas eu vou fazer de acordo com aquilo, com o meu conhecimento, eu vou testando e vou fazendo. E aquilo meio que se transformou num desafio. Não, eu quero fazer bem feito para cliente. Mas você foi lá conhecer? Não, não fui. Nunca Ainda não foi? tive, não, nunca fui. Nunca Olha tive o prazer só. de ir. E aí eu peguei e falei assim, aquela coisa de querer cuidar bem do cliente. Eu falei, não, eu vou preparar. E comecei a preparar ali, fui fazendo teste, aí uns pururucavam, outros não pururucavam, um dava certo, outro dava errado. E até que um dia, toda vez que ela apareceu, eu falava, prova aqui um pedacinho, vê como é que tá. E ela foi provando. Aí chegou um dia que eu olhei e falei, não, o resultado disso aqui tá incrível. Ela falou? Não, Você, eu mesmo, né? Eu falei assim, não, agora vamos pro crivo final. E foi quando ela provou, ela falou, meu, tá maravilhoso, melhor do que eu esperava. Ai, gente. E ficou toda feliz. E aí eu Nossa, coloquei no cardápio num dia, por acaso. Eu falei assim, não, eu vou colocar por acaso aqui. E coloquei. Aí saiu, um gostou, o outro gostou. Aí vinha o outro, comparava, aí fazia as comparações, que é evidente que vai ter dentro do produto. E eu fui falando, a gente foi aprimorando cada vez mais. Quando viu, todo mundo já estava indo no restaurante atrás Do torresmo. do torresmo. Todo mundo atrás do torresmo de rolo. Todo dia tem? Todos os dias. A gente prepara lá, esse último mês de janeiro, nós fechamos com 5.500 quilos Não. de torresmo. A gente estava numa média de 4 toneladas mês. Nesse mês de janeiro, até devido ao programa, que a gente foi na Ana Maria, teve mais uma outra reportagem para o SBT e para a Record também, foi lá em cima. Então, assim, a gente aumentou 1.500 quilos. Então se prepara Né? agora. Não, hein? sim, Só claro. que na Moca... Não, eu quero mesmo que a galera da Moca, muita gente já vai no restaurante, eu quero que mais gente vá. Porque a Moca, assim, eu costumo dizer que a Moca está se redescobrindo sobre a gastronomia, que aqui sempre foi muito bom de comida, sempre foi. Sim. É uma tradição da Moca. E agora, cada vez mais, os olhares estão vindo para cá. Então, isso é muito bom. Até com os prédios, está vindo, óbvio, vai mudar alguma coisa, mas o progresso, faz parte. Mas, assim, a gastronomia da Moca é incrível, tem muita coisa boa e precisa que as pessoas, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, saibam o que tem de bom aqui na Moca. E o torresmo, ele virou icônico, Sim. né? Ele comprometeu, vamos dizer, o teu cardápio, ele virou o desejado. Não, E aí tem um público específico que vai para o torresmo. Ou você não percebe isso, as pessoas acabam sendo um convite para conhecer todo o cardápio. O Rolando Machado é aquilo que eu falo para vocês. É o que chama, porque é bonito de ver Pururuca. Depois a gente vai Pururuca 1 para vocês mandarem pro ar aí também, e para vocês provarem também. Então, assim... Vai Pururuca aqui? Vai. Vamos, Não aqui, lá. Não, a gente vai Pururuca lá, porque no aqui... Mas se quiser, a gente Pururuca aqui também. Delícia, gente! Mas todo mundo vem através dele, até porque a gente trabalha bastante em rede social e tudo mais. E aí acaba conhecendo outras coisas que a gente tem no cardápio. Então, assim, ele não impacta de forma negativa. Ao contrário, ele traz as pessoas e eu posso apresentar a gastronomia que eu faço. É teu carro-chefe. É meu carro-chefe. Eu posso mostrar para as pessoas que tem outros pratos, que eu tenho um arroz caldoso de costela, que eu tenho uma costela, em vez de a gente usar o barbecue, uma costelinha suína, em vez de usar o barbecue, a gente utiliza o cupuaçu com ingredientes brasileiros. Então, isso é muito bom a gente poder mostrar esse lado, que todo mundo, às vezes, sempre... É uma pergunta que até num programa fizeram para mim, Machado, mas você está na Moca e é um bairro totalmente tradicional, italiano e tudo mais, e você está com uma comida brasileira. Eu falei, é para você ver como a Moca ela nos abraça, como ela nos recebe bem, e ela aceitou muito bem esse lance da comida brasileira aqui. É carinhosa demais. Né? Então, assim, ela recebeu muito bem isso. E ela consegue entender que isso faz parte. Tem o lado italiano, mas tem aquele lado brasileiro também que pulsa e que sabe que é bom demais. Então, adora um torresmo. Então, você estava falando que a moça que te ajudou, vamos dizer, de alguma maneira, a moça estava fazendo um tratamento oncológico. Sim.
te ajudou a chegar no No desejo. A ter esse insight Sim, de sim, fazer a ter esse esse. insight de fazer e despertar para isso. E vem mais gente da Moca ou de fora da Moca comeu? Hoje eu bolão? recebo, assim, é bem diversificado. Eu recebo gente do Brasil inteiro, inclusive vem gente De fora, de né, outros você falou. países, vem pessoas de outros países, vem para provar, porque assim, para você ver o alcance que a internet tem e ela vai levando para diversos lugares. Eu tenho um ótimo público da Moca, assim, não dá para quantificar a quantidade de pessoas que vêm e a quantidade de pessoas que vêm de fora. Mas é um público muito grande. Mas eu recebo muita gente da Moca lá Você tem também. um público cativo, né? Sim, não. É. Tem a galera que já vem, que já conhece, que retorna, que é muito importante. Eu quando você acabei consegue conhecendo o conquistar. Machado através da Cris Moraes, que é tua cliente ali da Paz de Barros. que Sim. Ela que falou, você precisa conhecer o Machado lá. Eu nunca tinha entrado Sim. no Machado, né? É cheio, é difícil entrar. Tá, mas ele trata bem a fila, né? Não, a fila de espera é um capítulo É a à melhor, parte. é a Não, melhor. a fila de espera é um O capítulo à pessoal parte. quer ficar na fila, é isso? É que é aquela coisa. Aí é onde entra Você também... não tem fila, o cara dá uma volta, espera. Vou esperar pra ficar Sim. na fila. Aí onde entra aquela questão do quê? O carinho com o O cliente. carinho com o cliente e transmitir também a ideia do bairro. É uma ideia que eu trago do meu pai. Meu pai sempre, quando recebia uma visita em casa, ele sempre falou, visita você tem que tratar bem. E o cliente, Verdade. ele vem na minha casa e é um prazer receber. É E verdade. às vezes o cara vai ficar 1h30, 2 horas na fila. E aí, o Então, que ele ganha Eu na acho fila? que aí é a hora É que isso? você tem que ser bem Carinhoso. gentil, você tratar ele bem. Porque o cara chega na Moca, o que ele espera? Ele espera ser bem tratado. Claro. Porque a gente tem... Aqui na Moca tem... Eu permaneci na Moca por conta disso. Você tá andando nas ruas, as pessoas te dão bom dia. É. Você vai na padaria, a pessoa já sabe o que você quer. É um principado, é diferente. Totalmente diferente. Então, isso foi o que me fez enxergar um outro lado da vida aqui na Moca. Então, eu transfiro essa mesma ideia para os clientes. O cara vai lá na fila, ele chega, ele ganha o torresminho de rolo, Ai, que eu delícia. levo outras porções para ele provar, para ele Ah. conhecer o nosso cardápio, vou tratando ele bem na medida, tudo aquilo que a gente pode fazer, Claro. até para transformar a fila em algo, como é que eu posso falar? Gostoso, não chato, maçante, né? Isso, A experiência aquela começa experiência. na fila, né? Sim, começa lá na fila. E às vezes a pessoa já vem, poxa, eu vou ficar na fila, meu Deus do céu. Quando ele entende que a proposta de estar na fila é muito boa, é um evento, é uma festa. E aí vem Então, eu tranquilo. transformo Ele vai isso, pra é. ficar na fila. Vem. Fila, é. Tem gente que fala, Quando você Machado, você chama a mesa e fala, não, segura aí, passa não, por favor. eu vou ficar por aqui mesmo, porque se transformou nisso. Isso é hospitalidade, é você cuidar bem do cliente, é você poder entender essa troca. Entendi. Existe, a casa tem as regras da casa, a gente tem a organização que a gente tem, Claro. mas na medida do possível a gente vai transformar esse momento dele numa hospitalidade completa, que eu acho que isso hoje está faltando muito. Que horas a que horas funciona? De segunda e terça nós trabalhamos da meio-dia às 3h30 Tá. e de quarta em diante até sábado até às 11 da noite, da meio-dia até às 11 da noite e domingo até às 18. Tá. Né, o horário que a gente sempre Da meio-dia às fica. 18. Da meio-dia não, 11h30. Nós 11h30. estamos, de sábado e domingo a gente tá abrindo às 11h30. À desculpa. noite a partir de quarta-feira, então. À noite a partir de quarta-feira. Mas aí tem um almoço, que é a feijoada, que é uma delícia também, é um capítulo Sim. à A parte. ferveção é quando começa a ferveção ali? que- Normalmente, entre quinta e sexta-feira, o movimento já começa a subir. No almoço, na quarta-feira é bem legal, mas quinta e sexta já começa a subir. Aí sábado e domingo, vai lá em cima, é aquele movimento maravilhoso, que é bom de Legal. estar. Vale a pena a experiência de ir. E você tá comentando que tá nesse ponto ali, né? O Machado faz 6 anos. 6 anos, isso. E como que foi esse momento que quando você falou e contou aí a sua história, a gente sentiu que você passou por um momento triste aí na sua Sim. vida, um momento difícil. E essa redescoberta, porque eu acho que muita gente passa na vida por momentos assim, de achar que chegou no fundo do poço, Sim. que chegou no último gole da garrafa, como o nosso amigo estava Aham, falando aqui, que você aham. fala assim, gente, o que eu vou fazer agora? agora? E agora? Onde que você encontrou a força para ressurgir e retomar essa força? Quanto tempo levou esse processo? Como que foi? É que assim, quando eu vim para cá, até para contar um pouco sobre a história com a Moca. Uhum. Eu tinha um outro negócio, eu tinha uma fábrica onde eu produzia chocolate. Aqui em São e Paulo? tudo aqui em São Paulo. Que a gente Na toma região tombo de São da Mateus, vida. que é maravilhoso. Uhum. E acabou não dando certo, tive um problema com um sócio, aquela coisa que para quem está empreendendo, Acontece existe esses muito. problemas e tudo mais. E você acaba perdendo tudo ali. E nesse momento, quando você perde tudo que você fala, e você vira e fala assim, cara, eu sou incompetente.
tenho diversos problemas aí e tal. E você fica sem chão, né? E quando eu comecei a vir para a Moca, que aí foi quando eu acabei me tornando sócio no outro restaurante, eu comecei a ver uma outra perspectiva. Esse acolhimento que a Moca trouxe. Isso para mim foi muito importante. Esse lance de você dar um bom dia, de você estar num lugar, a pessoa saber o que você quer, de você encontrar uma casa onde não era sua, mas passou a ser. Então é assim que eu vejo a Moca. Eu vejo a Moca como um lugar que para mim foi de grande salvação. Salvação no sentido de poder se reerguer de novo. Então, quando a gente acabou desfazendo a sociedade, porque os outros sócios eram de outros ramos, mas aquele ponto já estava ali. Quando comecei a visitar e ver, aquele ponto tinha diversos problemas. Os vizinhos tinham problema, porque era bagunça, era samba. Nada contra o samba, gente, só para entender, que meu ramo é outro, meu ramo é de restaurante, mas tinha uma bagunça porque não respeitavam. O problema não é ter o samba, o problema é ter a bagunça. Aliás, que tinha ali. Fazer um parênteses, porque esse ponto, eu lembro de ter ido lá algumas vezes, teve restaurante de quilo, teve várias coisas lá. E, entre aspas, era aquele ponto micado. Putz, não acontece nada aí. Você vai, você tenta, mas não vai. É bonito, né? Muito bonito, é um ponto maravilhoso. Você chega pela rua Isabel Dias, né? E já vê o ponto, né? Sim. Mas a resposta não era legal, né? E você conseguiu fazer esse milagre, né? Porque era um ponto realmente complicado. Ali o que acontece no ponto lá do Machado, ele tinha todas essas histórias. Tinha diversos problemas, muitas pessoas montavam alguma coisa, não dava certo, começava alguma coisa, ia até um determinado momento, não dava, ou então arrumava problema, que era problema com vizinhos, e eu acho que se você não é bem visto pelo seu vizinho, é muito complicado. Então, esses problemas é o que estava ali, mas assim, foi paixão. Eu olhei aquilo ali e falei, não, é aqui. É aqui. Você sentiu. E é aqui que vai ser o lugar. Então, juntou tudo. Juntou aquela recepção boa aqui da Moca, juntou a vontade de querer se reerguer novamente e juntou a paixão no lugar. Tanto que aquele ponto, assim, quando eu peguei, cara, eu tirei quase um caminhão de lixo lá de dentro. Eu não sei como é que os caras operavam um restaurante ali. Entendeu? E aí eu fui entrar e aí você se depara com aquela coisa. Meio The Bear, né? Que é a série que tá na moda aí. Você chega, você olha aquilo ali e você fala, cara, como é que pode? Como é que trabalhavam desse jeito aqui? E aí fui limpando, fui fazendo. E aí todos os dias, de manhã, chegava cedo e ia embora tarde. Então virava aquela loucura. Mas isso foi muito bom, porque é aquilo que eu falei, é um recomeço. E esse recomeço, ele requer muito trabalho. O resultado do Machado, ele é o resultado de muito trabalho. Trabalho tanto da minha parte, do meu filho mais velho, que no começo foi ele que veio junto comigo, depois da minha sócia, da Cintia. Então, assim, isso tudo é uma união ali de muito esforço para fazer dar certo, porque não tem plano B, só tinha um A. Vai ter que dar certo e vai ter que dar certo. E nós fizemos dar certo. Né? Então, foi isso. Lá no Machado, é uma história muito gostosa até de quando eu me lembro. Hoje, quando eu me lembro que eu vejo a casa cheia, eu falo, cara, que legal. Que gostoso, né? Muito bom. Porque eu já abri a casa... Colhendo fruto, né? Sim, porque eu já abri a casa num sábado e não entrou uma pessoa lá. Nossa. Uma pessoa. Sério, Machado? Sério. E aí, hein? E aí você acata e você começa a se questionar. Você se questiona como profissional, você se questiona se realmente você está no caminho certo, se aquele é o caminho. Não entrou uma pessoa. Eu estou falando sério. A mesma feijoada que hoje eu sirvo, a gente serve em média de 500, 600 feijoadas num sábado. A mesma feijoada não vendeu para ninguém. Ninguém entrou. Mas não é que entrou uma pessoa. Não entrou ninguém. Um sábado ali aberto, onde ali eu falei, cara, e agora? Era motivo para muita gente desistir. Eu falei, não, vamos continuar trabalhando, porque a gente precisa se apresentar. A gente também não se apresentou. Então, é todo um começo. Então, hoje eu sei a importância o valor que um cliente tem por conta disso. Porque quando você não tem nenhum, você entende o valor que um tem para você. Sim. Então, todo cliente, para mim, no Machado, é muito importante. E eu faço questão, em todos os programas, quando eu vou, eu falo bastante sobre isso. E falo que essa transmissão desse carinho é tudo isso. É de saber o momento quando você não teve nenhum que foi importante. E também de você ter essas associações, como eu tenho a associação do meu pai, que ele vinha ele tratava bem a visita, como eu fui muito bem tratado na Moca. Então eu falo para todo cliente que vai lá, principalmente para quem é de fora, porque vem um cara que está do México, a semana passada tinha um pessoal do México, Estados Unidos, bastante gente. E eu falo para eles a importância que a Moca tem
na recepção com o cliente. Aí eu indico meu vizinho, eu falo, vai no meu vizinho, vai, que é o pessoal da cachaçaria, vai no pessoal do quintal, eu vou dando um roteiro. O outro. Não, eu vou dando um roteiro da Moca, porque é muito importante pra gente poder aproveitar, mostrar o bairro que a gente tem. E manter o cliente Sim, aqui no bairro. ele tem que estar aqui. E tem que, às vezes as pessoas falam assim, Machado, mas seu restaurante tá cheio e você... Não, eu tô preocupado com o entorno. Porque não adianta só o meu restaurante estar cheio, todos os restaurantes estão cheios. Para isso se transformar num polo. Que na minha cabeça, na minha concepção é assim. Legal. Porque se todas as pessoas resolverem vir para Moca, o que vai acontecer? Não vai ter restaurante para atender. Porque não vai ter gente, não dá, é muita gente. É muita gente, é sobre-humano. A gente vai ali na capacidade. Então, assim, todo mundo tem que estar cheio. Isso é bom, é positivo. Eu costumo falar na valorização dos imóveis. É muito importante para o comerciante que está ali, porque o cara ele investiu dinheiro, então ele precisa ter esse retorno. Então, eu tenho que apresentar a todos os meus vizinhos. Falar, olha, ali tem uma boa comida, ali tem uma boa massa, ali tem uma boa pizza, aqui, ó, em tal lugar... você vai encontrar uma outra comida também brasileira que tem referência e você vai encontrar isso. Então, a gente precisa ter esse pensamento. Não adianta eu ficar lá, o Machado... Não, e todo mundo que chega, quem me conhece assim, eu sou um péssimo vizinho, para ser sincero, não é por nada, é que eu não consigo visitar todo mundo que tem comércio. Mas aqueles que eu visito, eu sempre indico e eu falo para todo mundo, eu falo... Às vezes eu não vou, não é por nada, é porque é muito trabalho. E o trabalho de restaurante é extremamente exaustivo. E eu não consigo ir num lugar, não consigo ir em outro. Até eu falei pro Rogério, que é quem cuida do meu marketing, falei, Rogério, ele vai estar com o pessoal hoje, que é o pessoal do Mística, que acredito que depois vocês vão encontrar com ele. Eu falei, Rogério, fala para eles, pelo amor de Deus, fala que eu não consegui ainda visitar, mas eu vou. E é hoje, viu? Hoje eu vou almoçar com ele. Eu também não consegui visitar. Preciso ir no Machado e no Mística. Já vou Sim, num, depois vou no outro. Isso. Assim. É bom fazer essa combinação. Fazer. E eu vou conseguir estar indo lá hoje para visitar, porque assim, é importante a gente também estar indo visitar os vizinhos aqui. Né? Ter um tempinho para poder visitar, até para indicar para bastante gente. Porque o pessoal às vezes vem, o cara vem, eu terminei aqui, mas eu queria agora tomar um café, porque vem em família. Isso é gostoso. Quero comer um canole. Aí eu falo, vai lá Monte Líbano, toma lá um café lá com o pessoal. Eu preciso... Machado, poxa, eu queria comer uma comida italiana. Vai lá no Mística. Então, a gente tenta fazer essa ponte. Não dá para ficar fechado. A gente tem que mostrar muito o bairro da Moca, que é um bairro que tem uma história incrível, é maravilhoso. E tem essa recepção. Agora, recado importante do nosso patrocinador, Ricardo. Colégio Marista Glória, que vizinha a Moca, no Cambuci. Colégio maravilhoso, que tem sólida tradição marista. Né? Vai da infância até o último ciclo. Formação completa, viu, para o seu filho. Excelentes resultados no Enem, no vestibular, são campeões lá, né? Eu tava vendo tem uma resultado. infraestrutura absurda. O colégio é lindo, gente. E ainda dá para você fazer matrícula. Sim. Né? Ainda dá tempo. Dá tempo. Se você quer um colégio de qualidade, bem pertinho aqui da Moca, Vila Prudente, Tatuapé, Belém, Belenzinho, Ipiranga, Colégio Marista Glória, mentes atuais, corações atemporais. O Instagram, @maristaglória, telefone 11-3207-5866. Tá aqui embaixo também, ó, ou 2699-5605. É muito importante, as matrículas estão abertas, vá conhecer. Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente virar e falar assim, conheça. Porque você vai conhecer e você vai se apaixonar pelo Colégio Marista Glória. Todo aluno lá é muito bem acolhido. Vale a pena. Isso mesmo. Bom, agora continuando aqui com o Machado. Conversa que tá dando água na boca aqui, né, gente? Já temos planos para o final de semana. Machado, o nosso querido Leandro aqui, da Seu Basílico, do Lazy Park, ele fez uma pergunta, Ricardo. Como que é a pergunta, Leandro, que você fez? Se você não estivesse na Moca, se acha que teria sido acolhido do mesmo jeito, é isso? Se o sucesso seria o sucesso que é hoje se fosse em outro bairro. Seria esse sucesso se fosse em outro bairro? Eu associo muita coisa, como eu falei ainda sobre essa pergunta, eu associo muito uma questão pessoal. Óbvio que a Moca, ela tem um quê de especial, assim, na minha vida imenso. É uma dívida que eu tenho com a Moca gigantesca. Eu não mudo daqui. Igual quando a gente gravou o programa da Ana Maria, teve um pessoal da Moca, não vai embora da Moca. Não vai embora da Moca, porque aí cresce, quer ir embora. Não, eu não vou. Eu tô enraizado aqui, daqui não saio.
Mas eu digo uma coisa, existe um trabalho muito grande por trás disso. Para fazer dar certo, você tem que querer fazer dar certo. Então, deu certo aqui na Mooca, por uma grande vontade também da minha parte e do meu time todo. Mas principalmente porque eu, junto com o Rogério, que é o Rogério que faz o nosso marketing lá, que é do Gastromoca, ele aceitou o desafio com a gente. Eu devo muita coisa sobre esse sucesso todo a todo o meu time e também junto ao Rogério. Ele tem uma parte muito importante que ele falou, Machado, você vai ter que gravar, você vai ter que fazer, porque eu não saía para fazer absolutamente nada. Ele, não, você vai ter que gravar, a gente vai ter que divulgar. E ele foi um grande incentivador nesse sentido de divulgar o Machado. Então, assim, daria certo em outro lugar? Eu acredito que sim, pelo trabalho, que a força de vontade iria ser. Só que aí ia faltar uma coisa em especial que não ia ter em outros lugares. É esse carinho que eu tanto bato na tecla aqui da Mooca. Aqui tem algo especial, aqui tem esse acolhimento. Então, isso foi a soma para fazer dar certo. Então, eu não consigo imaginar um Machado fora daqui da Mooca. Tem que ser aqui, tinha que ser aqui. E aqui foi o melhor lugar, a melhor decisão foi estar aqui. E daqui eu não saio. Não tem jeito. Todo o pessoal vai abrir outro em outro lugar. Cara, sabe aquela coisa de falar assim, não, eu até posso abrir, mas eu sei que eu não vou conseguir ficar lá. Não vou. Então, eu prefiro continuar aqui e a gente vai aumentando. Tem negócio que, por exemplo, não dá para franquear. Não dá para ser uma franquia. Que falta... Ou só você levar essa essência do bairro para outros lugares? Não, dá para levar essa essência. A gente consegue levar porque se transformou numa cultura do Machado. Então, assim, a gente tem essa cultura lá do bom atendimento, do bom acolhimento, de se preocupar. Igual o próprio Leandro mesmo falou, que ele foi num restaurante, nos Jardins, muito gostoso, comida boa e tudo mais. Mas o atendimento, em algum momento, é frio. Mais frio. E aqui na Mooca, não. A Mooca você vai lá no seu Basílico, um atendimento incrível, você vai na padaria, você vai lá no Monte Líbano tomar um café, o atendimento também é bom. Algumas pessoas vêm, sempre vai ter, a gente nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas, mas dentro daquilo que está ao nosso alcance, a gente tenta fazer uma experiência boa. Então, isso tem o que na Mooca? Que é esse olho no olho, você chegar, vem cá, senta aqui, vamos conversar, tá aqui, hoje é seu dia, você vai comer aqui, indica, bate papo, você não conversa com o cliente, você não enxerga ele só como cliente, você enxerga, cara, você é meu amigo, vem pra cá que você vai ficar, então isso é muito gostoso, né? Então, quando os clientes já chegam no restaurante, eles já me tratam como um amigo, como alguém da família, Machado, vem cá, vamos tirar foto, vamos bater papo. Mas é por quê? Porque aqui a gente tem esse calor, né? Vamos dizer, um calor italiano. Né? Tá no sangue italiano de vocês. Você acha que existe um risco do marketing ser tão forte que o produto acaba ficando em segundo plano? Como é que é essa responsabilidade? Porque o marketing, ele prepara o terreno, mas você tem que cumprir a tua parte. Sim, não, o marketing, eu não vejo o marketing como algo que pode vir a atrapalhar no negócio. Ao contrário, eu vejo o marketing como ferramenta essencial de trabalho. O Machado é produto de muito marketing. Todo mundo fala, Machado, quando comecei a gravar lá uns vídeos, todo mundo, blogueiro, não sei, tal. Não é, é que eu tinha que divulgar meu trabalho, eu preciso divulgar meu trabalho para algum lugar. E é essencial o marketing dentro dessa caminhada. Eu enxergo isso muito positivo. Eu não consigo desatrelar hoje o Machado do marketing. Ele tem que estar ligado. Estava tudo desenhado desde o começo ou foi tentativa e erro, vai acertando? Não, foi exatamente onde entra nisso. O Rogério, ele foi fundamental nisso porque ele já era professor de marketing dentro dessa situação. Então, ele veio e começou a agregar muita coisa. Ele foi falando, cara, vai ter que ir nessa direção. Então, a gente foi seguindo, eu junto com ele, a gente foi começando a entender o que é o marketing para restaurante. Então, dali em diante, a gente foi começando a ver o que funciona, o que não funciona, como tem que ser. Só que assim, o marketing ele tem um outro lado. O marketing tem que ser verdadeiro. Eu divulgo exatamente o produto que saiu ali, vai ser o produto que você vai ter quando você chegar no restaurante. A fila de espera que está ali, que eu mostro no Instagram, TikTok, redes sociais onde nós estamos, quando você chega, é exatamente aquilo que está ali. Não engana. Você não pode enganar o cliente. Você ir lá, você monta um negócio extremamente maravilhoso. Quando o cara chega lá, tudo lindo, todo mundo sorrindo. Quando chega, o cara é mal atendido. A comida não condiz com aquilo que a expectativa que a pessoa estava ali. Aí você gera frustração. Não, aí você gera. Aí o marketing passa a ser negativo. Então você tem que treinar seu time para entregar exatamente aquilo e dividir a responsabilidade. Você fala, olha, eu fui lá, eu mostrei exatamente esse produto, nós fazemos esse produto, nós sabemos fazer o produto. Então, quando o cliente chega aqui, ele tem que ter essa experiência.
Entendeu? Ele vai ter que ter essa experiência. Óbvio, não tem como ser diferente. Ele vai ter que fazer exatamente ali. Então, uma coisa que eu sempre falei, não se vende mentira. Você tem que vender a verdade do que é o produto, é aquilo que está ali. Então, esse sempre foi o primeiro ponto para a gente. Foi vender com verdade ali no marketing. Que aí é onde está a diferença, que às vezes as pessoas não acreditam. E o marketing não é uma coisa que vai te dar resultado. Você fez hoje... Veio, não, eu fiz o marketing hoje. Não, você tem que ir, você tem que persistir. Entendeu? Não adianta... Vamos lá, um exemplo aqui, o São Cristóvão. Eu sou cliente também do São Cristóvão. Eu vou lá, faço uma divulgação hoje, uma só divulgação dele. Aí todo mundo vai falar, o São Cristóvão é grande. Não, mas ele é grande, mas ele precisa ser divulgado. Claro. Então, assim, eles têm que permanecer aqui com vocês. Ele tem que estar aqui, ele tem que estar em todo episódio com vocês. A consistência. É um trabalho. Não é voo de galinha. Não é voo de galinha. Porque o que acontece? Academia, o marketing. Não é um dia que você tem um resultado, né? Porque normalmente quem é dono de negócio, o cara entende o seguinte, o cara fala assim, eu vou fazer uma divulgação hoje, beleza, eu vou ter o resultado amanhã. Aí o cara não tem o resultado, o cara cata e fala assim, não funciona. Isso não funciona. Não é que não funciona, você tem que insistir. Claro. Gente, o seu negócio só vai acontecer se você insistir. Insista, tem que ter o marketing. O marketing é extremamente importante. E não fique esperando. Na revista não deu certo, mas ali e tal. Não. Gente, insista ali, vai na revista. Você tem que estar em todos os lugares. Legal. Todos os lugares. Você não tem que estar só num lugar. Você tem que estar na revista, você tem que estar aqui junto com vocês. Eu tenho que estar lá na internet divulgando. Eu tenho que estar em todo lugar. Todas são mídias. Você tem que estar em todos os lugares. E as pessoas às vezes não entendem. Eu vou lá, eu fiz um anúncio e não deu certo. Óbvio, você não persistiu. E não existe milagre. Ninguém faz milagre. Se o cara chegar e falar para você, não, você vai fazer hoje uma propaganda X e você vai ter um retorno absurdo, esquece, é mentira. Você tem que insistir. Já foi a época que talvez uma propaganda pudesse dar um retorno, né? Tinha aquela ditada, a propaganda é a alma do negócio, mas eu acho que um negócio, às vezes você pode ter um negócio incrível, como você falou, e não entrar uma pessoa. Sim. Justamente porque precisa ter um trabalho ali de divulgar, e é uma consistência, com disciplina, fazendo e tudo mais. E o legal do Machado, eu acho, Ricardo, é que ele trata um cliente de forma tão especial e acolhedora como 1.500 clientes que passem por lá, entendeu? Então, isso é muito importante. E é isso que eu acho que faz você também ter esse sucesso e essa prosperidade. Obrigado. Machado. Tem uma curiosidade ainda. Você vai preparar, você vai finalizar aqui. Nós vamos finalizar. Mas o processo todo dura quanto tempo? Isso, eu ia perguntar isso. Mas a gente vai filmar, vai entrar no episódio, é isso, diretor? Vamos. Nossa, então nós temos que... Não, a gente vai fazer. Não, e a gente vai fazer ainda o crack depois. O processo inteiro de preparo do torresmo, ele leva em torno, somando todo o tempo, ele dá quase 20 horas de preparação no total. Ele fica entre 14 e 16 horas no total ali. Por quê? Eu preparo a barriga, eu passo sal, levo ela para desidratar na geladeira. A barriga, o torresmo a barriga é da barriga do porco. A gente leva para desidratar. Depois que eu desidrato essa barriga, eu retiro ela e a gente vai enrolar, vai amarrar e vai pro forno. Aí no forno é temperatura baixa. Temperatura baixa. Para cozinhar. Ela vai cozinhar e vai começando a dourar. Então, é um processo extremamente longo. Ali no forno, ela vai em torno de 6 a 7 horas, ou até 8 horas, dependendo do seu forno. É um ajuste, né? Que lá a gente tem alguns equipamentos que a gente já consegue controlar isso melhor. Mas é um trabalho, mas aí é onde é que tá. Que combina também aqui com a Moca. Qual que é a situação? Qual é? Amor. Tempo. O que é que as nonas faziam antes? Ela começava a cozinhar de manhã. O molho de tomate em horas, né? Horas. As mamas, né? Elas começavam a fazer, tinha aquele preparo, você acordava de manhã no domingo. Então, assim, o resultado de qualquer situação, principalmente na comida, é o tempo. O tempo que você emprega. Hoje é a coisa mais valorosa, de maior valor que nós temos hoje. Quando você dispõe o tempo para estar com uma pessoa ou estar com alguém, é o tempo. Não tem valor igual. Não tem então... Eu costumo dizer o seguinte, quando você emprega muito tempo, muito trabalho naquilo ali, vai vir alguma coisa com muito amor e carinho. Então, é isso. O resultado do torresmo é muito tempo, é carinho, e vai fazendo... É igual na Moca. Não tem outro jeito. A gente tem amor do mesmo jeito. Para fazer uma boa pizza, um exemplo. A massa tem que descansar, tudo mais. O Leandro entende melhor do que eu sobre pizza, mas assim, vamos dizer... Tem que ter um prazo. Não adianta ser aquela pizza que você faz agora, dali 20 minutos você já tá montando, abrindo ela, coloca lá o que... Cara, você vai ter um resultado.
Agora, quando você vai comer uma pizza, onde houve uma preocupação, Longa desde a fermentação. Fermento. onde você se preocupou com a farinha que você utilizou, quando você morde, a sensação é outra. Entendeu? Nossa. Totalmente diferente do que eu bato muito contra, que é uma coisa que eu tô batendo contra demais, que é dos produtos industrializados. Uhum. A indústria hoje está fornecendo coisas para as pessoas muito ruim. Sim. Então, isso é o que está acabando bastante com essa coisa do muito rápido. Então, a gente está perdendo sabor, a gente está deixando de entender os sentidos que a gente tem, o olfato, o paladar está se perdendo. Então, voltar a ter esse resgate de cuidar das coisas como tem que ser um processo de preparação de um alimento, ele respeitar O todas as tempo, etapas, o tempo que ele precisa a ter. conservação, Sim. tudo. Ele precisa ser respeitado, que é o que hoje não está sendo respeitado. A indústria, infelizmente, ela não respeita. E eu até, é uma demanda muito grande, mas eu acho que dá para fazer produtos muito bons, numa escala industrial, respeitando os ingredientes que tem que ser respeitado e pensando também na saúde das pessoas, que é igual o que acontece com o torresmo. Todo mundo fala muito, é porco, é o torresmo, é Gordura, prejudicial. Não, banha. ele não é. Ele é preparado, vocês vão ver. Eu trouxe a banha para a gente fazer aqui. Uhum. Ele é preparado de uma forma sem conservante, então você não está ingerindo conservante. A quantidade de proteína que tem a carne do porco é gigante. Colágeno, para as mulheres que se preocupam Gente, bastante. Olha, torresmo tem colágeno. Tem colágeno. E tem diversos estudos que Manda tá torresmo. indo nesse sentido, dizer a importância da carne suína Aí eu acho a na mais alimentação. gostosa. Na gente. alimentação. É muito bom. é Eu muito bom. amo, eu amo. E depois você vai dar a opinião do torresmo. Eu vou dar a opinião do Escuta, torresmo. o que o Le Cordon Bleu vai acrescentar no Machado Moca? Primeiro que são duas coisas. Primeiro é realizar sonhos. Quando você realiza Legal. um sonho, com certeza já vai acrescentar alguma coisa, já vai te trazer a prática, né? Você vai querer aplicar algumas coisas que você tá lá. Eu fiz Senac, estudei com o maior chefe, que na minha opinião, eu sou fã dele, assim, de carteirinha, que é o chefe Laurent Sodot. Então, estudei com ele, tive o prazer, tenho a honra de poder conviver ali com ele No durante Senac? esse período. Não, na escola dele mesmo, que ele tá. tem uma escola aqui na Groenlândia, chefe Laurent Sodot. Depois, quem quiser pesquisar, ele vale muito a pena, que ele é considerado o chefe dos chefes. Olha que legal. Todo mundo que hoje tem grande sucesso, muitas pessoas aí, sempre passaram nas mãos dele. Ele se hoje existe a gastronomia brasileira, ela foi apresentada ao mundo, se deve muito, óbvio, a ele, que ele chegou aqui na década de 80, o Paul Bocuse, que enviou ele aqui para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, e aí ele começou a descobrir os ingredientes. E, óbvio, o Alex Atala a gente não tem o que falar, que inclusive é da Moca, né? Da Moca. É da Moca. Então, assim, não tenho o que falar. Pra O quem Alex sabe. Atala é outra pessoa que eu sou fã demais, por todo o trabalho que ele entrega, assim, como o Rodrigo Oliveira lá no Mocotó, faz um trabalho incrível. Isso. São pessoas que a gente se espelha, né? Então, eu tive esse privilégio. Só que eu acho que faltava estar mais aprofundado na maior escola do mundo, né? Porque quando você fala em Le Cordon Bleu, quando você imagina, todo mundo já sabe que é a melhor escola do mundo. E nós temos o privilégio de ter aqui em São Paulo. Sim. Né? Então, eu falei, não, eu preciso ir, eu quero conhecer, e preciso aprofundar, porque gastronomia é como se fosse medicina. Tanto na Tudo pressão... a gente tem que estar sempre estudando. Sim, É. na pressão de você estar ali na cozinha, que foi uma coisa que a gente comentou, que você Trabalho falou que sua só, filha né? quer ser cozinheira, É. aquela pressão toda que você está ali. A carga de trabalho é muito grande, Sim. né? A carga de trabalho para um cozinheiro é pesada, é exaustiva, assim como um médico, mas a questão do estudo, você não pode parar de estudar. Você tem que sempre estar estudando, você sempre tem que estar indo estudar uma história, igual o caso, no caso do reciclar. torresmo. Eu fui estudar a cocção lenta, o cozimento lento, que eu achei, na minha cabeça fazia sentido de utilizar no torresmo, e realmente fazia todo um sentido daquele tempo todo levar, para você ter uma carne macia, para você ter todas as propriedades, não se perder as propriedades e o sabor do alimento ali. Então eu fui estudar lá atrás. Então, quer dizer, isso vale a pena, você tem que continuar estudando. Não foi só uma coisa que, tipo assim, eu acordei de manhã e imaginei e fiz. Não, houve um estudo. E você vai começar agora a estudar? Não, eu já tô estudando já lá. Já tá lá. Já tô lá com eles lá e voltando a aprender a cortar Vai ter cebola. novidades. Isso é muito bom. Olha que legal. Não, vai ter muitas novidades no Machado. Bom, Legal. agora eu quero só falar do nosso
patrocinador São Cristóvão Saúde, que o Machado também é Sou beneficiário. cliente. Seja você também um beneficiário do São Cristóvão Saúde, sabe por quê? Porque o São Cristóvão Saúde, ele tem planos para pessoa física, ele tem planos empresariais, ele tem os planos familiares, odontológico. Você pode fazer um combo de um plano de saúde com um plano odontológico, porque que isso também é muito bom. Acolhimento para terceira idade, toda a parte de fisioterapia, né? Tem os centros de cuidado. Então, e o plano Viva Melhor a partir de 59 anos de idade também, que é maravilhoso. Planos para toda a família, São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Tá aqui embaixo QR Code, informações e tudo mais, tá certo? Um abraço para a família São Cristóvão, em especial para o CEO Valdir Ventura, meu querido amigo. Machado, a gente vai pro torresmo, Vamos gente? pro torresmo, Sabe o que é uma mas coisa que eu passa o pensei? serviço, Você vai, né? vamos passar o serviço? Eu só quero falar uma coisa. O Machado falou sobre como ele cuida do torresmo, como ele trata o torresmo, o tempo. Gente, trate o seu amor, o seu parceiro, como você trata um torresmo. torresmo. O Machado trata Como o torresmo. trata o rolão do Machado. Uma pessoa que tem um rolão na vida, ela é feliz. Trate eu o seu costumo falar amor isso pra como todo o mundo. Machado trata o rolão dele. Isso, como eu trato o meu rolão. Ai, agora Ó, fala. E pra vocês, a Ana Maria provou, viu? E aí, como é que foi? Nós tivemos no vamos vir te falar programa. lá na frente. Nós tivemos no programa, assim, foi uma recepção incrível. Aham. Eles entraram totalmente na brincadeira, tanto que, assim, desde o início, até na chamada, o rolão do Machado chegou lá, a gente se conheceu e ela já veio, já entrou no clima realmente da brincadeira e ela aprovou. Nós testamos lá junto, porque assim, a seriedade do programa dela é muito... Ela realmente é aquilo que a gente tava falando do marketing. Se ela não gostasse, ela ia falar na cara. Escala, né? E assim, a gente tava falando dessa questão do marketing, quando você vem de verdade. E ela vem de verdade. E eu fiquei encantado de ver ela trabalhando ali. Cara, ela não errava nada. Tanto que assim, tem uma parte que eu tô pururucando, que lá acabou aquecendo de uma outra forma, tava o cabo queimando. Veio o cabo da chaleira que eu sempre levo, que ela é muito boa pra pururucar. Aquilo tava queimando, mas queimando num grau, e eu olhando pra ela e fazia assim, não, é tranquilo. No restaurante ninguém se queima mesmo, porque tem todos os produtos. Mas eu lá, e assim, queimando, cara, tá queimando demais. Eu falei, mas eu não posso errar aqui, porque ela fez tudo tão perfeito. Não que eu vou falei, ser não vai ser eu que vou chegar lá e vou falar, não, ó, tá queimando minha mão. Não, vai queimar até amanhã. Se quiser, o pururu com minha pele aqui também. Machado, endereço. Rua Rui Martins, 453, no melhor bairro do planeta, na Moca. Tá? Não vale a pena, não vale a pena em outro lugar, tem que ser na Moca. E dá pra reservar ou tem que chegar a ordem de chegar? Como é que é? Pessoal, eu aconselho aos finais de semana fazer a reserva. Pode chegar, mas assim, lembre que vai ter uma fila de espera que é maravilhosa, que é um outro capítulo do Machado, mas assim, vale muito a pena vir, mas reserve. Tenta fazer a reserva. Às vezes o pessoal fica bravo, que chega lá, o restaurante tá inteiro reservado. Gente, pra quem a não rua teve... Rui Martins, né? para muitos pode ser uma rua que não seja conhecida, mas é muito fácil, né? Sim. Porque na Rua do Oratório, Ali, quase esquina com a Isabel Dias. É quase esquina com a Isabel Dias. Tem várias referências ali. É esquina. Eu tô na esquina da Professor Oliveira Falso com a Rui Martins. Aí de frente é a Isabel Dias. Aí do lado tem meus amigos da Cachaçaria. Um grande abraço pro Léo e pro... Caramba, esqueci agora o nome. Pro Léo e pro Manu. Tava esquecendo do Manu. Eu converso mais com o Manu, então eu tava esquecendo dele. Maldade. Mas um grande abraço pra eles. A Cachaçaria ali também é referência. Todo mundo da Moca conhece. Vale a pena. Tem que estar visitando ali. Aquela esquina tá maravilhosa. Tem a Cachaçaria de um lado, o Machado do outro. Então, não tem como errar. E o Parque Sabesp, todo mundo ali conhece, a gente tá próximo. Então, não tem o que errar, tá? Beleza. Chegou na Isabel Dias, olhou, já vai ver o Machado lá. Beleza, vamos lá ver como é que funciona isso Vamos lá e vocês vão ver. Então, bora. Boa. Não deixa nada. Vai, as aparas, a gente curte ela e depois leva pra feijoada. Então, assim, incrível. Aí, ó, todo mundo esperando aqui pra ver, pra provar o rolão. Ricardo, fala a verdade, você tá com água na boca, né? A gente tá um perfume. Tá. Aí, ó, pururucando. Agora é o rolão do Machado que vai pururucar aqui no Parlamoca, hein? Dá um zoom aí. Olha Caramba. que delícia, senhor. Olha isso, eu nunca tinha Isso é uma maravilha, hein? A banha fica realmente clarinha. E é com banha, você viu como fica? É tudo. A banha que já sai diretamente dele, ó. Que coisa, rapaz. Isso é o show de verdade. E fica bonito. Agora chegou a hora da gente experimentar o rolão do Machado. Isso aí, ó. Agora já tá cortadinho. Ele- Tá bom pra eu pegar. Aqui, ó. Pega esse aqui também. Vamos Meu morder Deus. junto. Vamos. Tá quentinho. Tá quentinho. Hum, Ó o cracker. Demais. muito bom. Tá
Tá aprovado o seu rolão. Tá bom meu rolão? Aprovou. Todo mundo do Parlamoca aprovou, viu? Aprovado! Aí, ó. Boa. Delicioso. Bom, Machado, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui hoje. Foi muito legal. A gente já tinha conversado há algum tempo, né? Sim. Bom que aconteceu isso agora. E realmente, para quem não conhece, fica o convite, né? Machado Moca é imperdível. Eu tenho alguns amigos, Michele, de Pinheiros, da Zona Sul, que falavam comigo assim, tipo assim, você conhece o Machado? Você tem que ir no Machado, tem que não sei o que no Machado. Eles te indicando, você não Tá conhece. aqui, ó. O Machado tá aqui agora. Ele existe aqui, ó, gente. Estamos aqui. Ó, rolão Ó, rolão. aqui. Machado, muito obrigada Obrigado, pela sua Michele. participação no Parlamoca. Tudo delicioso, impecável mesmo. Tá todo mundo convidado para viver essa experiência magnífica. Boa. E o último recado, queria que você deixasse olhando para aquela câmera, para todo mundo que tá assistindo a gente. Pessoal, primeiro eu quero agradecer você, Ricardo, a Michele, a todo mundo que está aqui no estúdio. E o recado que eu tenho a dizer para todo mundo: venham para Moca. É incrível, eu falo isso para todo mundo que vem do Brasil todo, de fora do país. Venham para Moca. Esse bairro é incrível, é um bairro que realmente você vai entender algumas tradições. Algumas pessoas costumam falar, são bairristas, não sei o que tal. Não é só questão de bairrista, é questão de amor pelo local que se vive. E quando você tem isso, você consegue transmitir, e eu tento transmitir parte disso no Machado, que não teria como explicar o que é a Moca, mas vem pra cá que vocês vão adorar. E conheço o Machado e conheço todos os restaurantes aqui, que vocês vão amar esse bairro e não vão querer nem ir embora. Todo mundo vai querer ficar aqui na Moca. Muito Aê! Valeu, Machado! Valeu, Machado! Um bate, Belo, Bela, tchau. Tchau. Nossa, Ótimo, falou tua bonito, declaração. falou bem.